é geral, não é só de banco. Mas aí voltando, então 48 horas para o cadastro, mais ou menos, pediu lá a fatura para o exportador mandou, fez o pagamento dele no caso de ser antecipado antes para produzir a mercadoria, e da data que a gente paga, 2 perguntas. Que documentos tem que enviar, que tipo de informação o exportador lá fora tem que receber para ele saber que eu paguei ele? Isso é a primeira pergunta. E a segunda é quanto tempo isso leva para ele ter efetivamente o dinheiro lá na conta dele? Normalmente com o Swift ele já consegue enxergar, entendeu? E aí o tempo que ele vai receber depende Então tem que passar o Swift para ele, o código Swift. Exatamente. É a única informação. Quando você passa o Swift para ele, ele já consegue enxergar no banco lá no destino. E aí o tempo que ele vai receber depende muito do banco, mas normalmente em até 2 dias. Normalmente em até 2 dias. 2 dias úteis. 2 dias úteis, sempre dias úteis, ele já consegue receber o dinheiro e aí, nesse caso, enviar a sua documentação, se você tiver, obviamente, precisando, ou de repente despachar a mercadoria para o despachante aduaneiro dele lá fora, fazer o embarque da mercadoria. Sim, isso. Então, a gente Swift inclusive, em até 2 dias. na empresa, a gente manda buscar mercadoria na fábrica em qualquer lugar do mundo. A gente já faz isso há bastante tempo. Então, ele nem precisa despachar para Porto, despachar para o Brasil, nada disso, que a gente já busca. Mas, então, são 2 dias, em média, 2 dias úteis que ele vai receber, e aí vai a questão da emissão da mercadoria, que o despachante aduaneiro também cuida, porque tem que transformar a fatura pro forma em fatura original, tem que ter o packing list e tal, que você também conhece muito bem esse assunto, né? Então, eu já falei da documentação necessária, os custos envolvidos. O custo é sempre spread ou é só spread, ou pode acontecer de cobrar também alguma outra taxa para fechar esse câmbio em cada processo? Porque na exportação a gente sabe que a gente chora para tirar tudo, né? Sempre que está exportando, mandando do Brasil para fora, ninguém quer pagar nada porque o preço tem que ficar muito baixo. Mas na importação, muitas empresas corretoras de câmbio, a gente vê que fazem uma outra cobrança além do spread. Você tem algum conhecimento disso, de quanto que cada um escolhe cobrar o que quer? Como que é essa questão? É uma excelente pergunta, né? De fato, você precisa ficar atento, principalmente no CET, né? Que é o custo efetivo total. Então, o CET vai dizer para você quanto de fato você está pagando por aquela operação. E aí no CET você tem a taxa de câmbio contratada, e aí você pode ter taxa de abertura de câmbio, N taxas que de repente não sejam tão necessárias assim. Então isso depende da sua negociação com o banco e com a corretora. Hoje a competitividade no mercado, o que é excelente para todos, para você importador, para quem... No mercado em geral, né, a livre concorrência é perfeita. Então, isso também. Então, muitas corretoras já não estão cobrando, porque é uma taxa que é opcional e é livre entre as instituições. Então, claro, imagina que, poxa, você não vai conseguir a taxa mínima negociando $5.000 por mês, por exemplo. Não vai, porque não vai pagar a operação. Imagina você que vai fazer um processo de importação. Você não pode cobrar menos do que X, porque senão não vai pagar tua hora homem, né? Inclusive o seu HH é um ensinamento que eu adquiri aí com a Lu, né? Então, eu me lembro lá atrás, HH. Então, no meu caso, era happy hour, né? Então, o que acontece? O hora homem precisa ser pago. Então, não vai acontecer de você ter spread de 0,5%, de 0,70%, de 1%, sendo um pequeno importador, infelizmente, e você há de convir que, imagina que a gente esteja trabalhando com $5.000 e o spread seja de 1%. Então, a gente está falando de uma taxa de $50, né? Então, $50 pode não pagar o custo da corretora, porque a corretora tem as instalações, tem os funcionários, tem luz, tem os custos, né? Tem os impostos.
Então, muito provavelmente, há uma taxa fixa, mínima, por cada operação. Então, quanto mais você estiver importando, quanto maior a sua transação de importação, maior o seu poder de negociação desse spread. E aí, obviamente, tem que ficar atento à tributação, dependendo do que você está fazendo. Isso aí é um pouco mais caso a caso. Mas sim, você precisa ficar atento no custo efetivo total da operação para saber os custos embutidos ali. Esse custo efetivo total da operação, esse 7, ele vem em algum documento para o importador? No contrato está falando isso? Ou ele seria uma conta à parte que o importador tem que ter lá na empresa dele para saber esse custo? Então, imagina que você esteja negociando, ligando para a corretora e negociando uma taxa. E aí você negocia, hoje o dólar tá, não sei quanto está o dólar agora, né? Mas imagina que esteja 5,40 e aí ele te dá uma taxa de 5,45, por exemplo. É mais ou menos 1%. E aí você vê que esse 5,45 de fato foi a taxa, né? Aí vamos botar 100 mil dólares. Aí dá 545 mil reais, né? E aí no fechamento ali você vê que esses 545 na verdade foram 546. Porque aí tinha taxa disso, taxa daquilo, taxa do outro. Mas a taxa foi 5,45. Legal, foi, de fato. Mas o custo efetivo total, você divide 546 mil por 100 mil dólares, e aí você dá um 5,46, por exemplo. Já tem 1 centavo ali de diferença em cima da taxa que você negociou. Então é nisso que você precisa ficar atento. Ou seja, o que você está me dizendo é que quando conversar com a corretora ou o banco, que os dois fazem isso, né? Você tem que mostrar que você tem esse conhecimento. Seria o seu poder de barganha. Eu sei o que é 7. O que Na hora de negociar, para depois esses custos não ficarem fora e você achar que você teve grandes vantagens, porque a diferença da taxa foi pouca, mas tem várias outras taxinhas por fora que você não sabia que existiam, mas que na hora de negociar você tem que falar, olha, o meu 7 não pode ser alto. Que tipo de comentário que o importador pode fazer para que a corretora e o banco saibam que ele sabe onde está pisando? Que ele já pode perguntar quanto que é o custo da operação, o custo total da operação. Se falar 7, ele pode fazer algumas perguntas técnicas e ver que você não sabe nada, né? Então é perguntar assim... tiro no pé. Pode ser um tiro no pé. Então é perguntar realmente quanto que é o custo total da operação. Não faz muito tempo, e eu fui num dos grandes bancos brasileiros, e alguém tinha feito um câmbio no caixa. E a taxa da operação, o spread da operação, era de 9%. Então, 9%. Então, tudo depende da forma como é disponibilizado para você. Quanto mais simples for, mais caro tende a ser. Quanto menos exigência te fizer, tende a ser mais caro. Lembra lá no início que eu falei de quão pequeno você é, mais fácil é você acabar pagando um pouco mais caro para poder fugir de uma burocracia, até você ter uma autoridade no mercado, um poder de barganha maior. Isso faz parte do jogo, é verdade. Mas não dá para você pagar 5% de spread, 10% que seja, né? E tem empresa, tem instituição que cobra isso. Empresa não, instituição. Sendo bem honesto, em questões de corretoras, eu nunca vi. Esse me chamou a atenção porque era um grande banco nosso, brasileiro, e foi um câmbio que provavelmente um turista fez ali no caixa. E aí você vê, né? Tem as instituições... Foram aproveitadores, né? Tem hoje, por exemplo, tem várias formas de pagamento que são tantas que algumas, de repente, eu já não tenho conhecimento, porque toda hora tá tendo uma modificação nas fintechs da vida, né? Então, você vai lá, entra no site, faz na hora um câmbio, né? Que é câmbio, não deixa de ser câmbio. Imagina que você vai no meu mundo aqui, de verdade, né? Porque eu sou especialista em investimentos, mas já tenho uma experiência e falo de câmbio também. Mas eu não sou da mesa de câmbio, mas falo de câmbio também. Falo, de fato, 360. E quando você vai fazer uma importação em dólar, por exemplo, você precisa fazer uma remessa. Seja no próprio aplicativo do seu banco ou da sua corretora de investimentos, você faz um câmbio ali.
Então, esse câmbio também, inclusive aqui, já fugindo um pouquinho, falando de câmbio, mas fugindo um pouquinho, quando você liga para o teu assessor de investimentos, você tem o poder de negociação com ele. Mas quando você faz direto no teu aplicativo, a taxa mínima é a mais alta. Então, já fica também uma demonstração de que você sempre precisa negociar. Não chama de barganha, não, mas é negociar, porque do outro lado, o assessor de investimentos, ele também precisa receber, né? Ele precisa ganhar. Mas se você faz um mesmo trabalho e utiliza o trabalho dele para fazer, você não fecha direto, você paga mais barato. Porque de uma forma ou de outra ele vai estar recebendo também. Então, há um jargão também para a linha de crédito que a gente chama e serve para todos aqui, que quanto mais fácil o acesso ao crédito, mais caro ele é. Então aí a gente tem cartão de crédito, cheque especial e assim vai, mas isso é assunto para outro podcast, né? Há muito assunto, muita coisa, mas está sendo muito boa a sua presença aqui e a gente vai sim falar dessa sua especialidade, de como que o importador pode fazer para investir esse dinheiro. Eu quero que você dê também esse passo a passo aqui para a gente. Deixa eu só ver aqui na minha lista de perguntas com relação a essa parte inicial, se eu esqueci de perguntar alguma coisa. Os documentos você já falou. Você estava muito falando que existiam outras formas e a gente ia falar lá na frente com relação à trava. Quer falar disso agora? Você acha que é o momento ou tem algum comentário que você quer fazer ainda com base no que a gente já falou até agora? Isso é muito importante porque lembra que você perguntou se o importador podia ficar entrando na internet para ver a taxa, qual o melhor horário. Sim, você falou que não vale a pena, que isso é neurose, meio assim. Exatamente. Não é a especialidade dele. Eu acho que para negociação ser segura, você precisa estar seguro, né? Então, se você imagina que você é um importador e você tem recebimentos em dólar também, vamos utilizar o dólar. E aí você normalmente faz importação, e quando você faz importação você precisa enviar o dinheiro para fora, né? Mas você também tem recebimentos em dólar. Então é isso que a gente chama de hedge natural, sabe? Hedge traduz-se para proteção, porque você tem recebimentos em dólar rotineiros, você tem pagamentos em dólar. Então se o dólar subir, o que você tem a receber também vai subir, né? Se o dólar cair, o que você tem a pagar vai cair, mas o teu recebimento também vai cair. Diminuir, sim. Então, para essas empresas, já são mais consolidadas, tudo bem, mas é um assunto que cabe aqui. Então, o hedge natural é o melhor dos mundos, tá? Imagina a Embraer, que é uma grande exportadora, né? Uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo. E é brasileira, orgulho, né? Que bom, né? Ela exporta a embarcação, o avião. E com isso, ela tem recebimento em dólar, sendo que ela precisa importar também várias peças, vários componentes, vários sistemas e até tecnologias. Então, ela tem menos preocupação do que quem tem apenas um lado da moeda. Então, para você que tem apenas um lado da moeda, e esse lado que você tem, esse lado que só compra e não vende, que só importa e não exporta, você que está apenas no lado da importação, você tem que se preocupar com o pagamento. Então, se você tem que se preocupar com o pagamento, você tem que se preocupar em quanto você vai pagar. Oi, pessoal! Mais um episódio do canal Importando com Lu, onde você sabe absolutamente tudo sobre importação. Aqui no canal é tudo muito organizado, tem pastas, lá na playlist você acha por assunto que você quiser. Então aproveita, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A gente tem vídeo novo aqui toda semana e deixa um like para ajudar a gente a produzir mais conteúdo e a crescer o canal.